E aí, vamos pra parte polêmica, então, porque veio o Castanhari, a gente falou sobre isso. O Castanhari, ele fez o documentário de Sim, 2 horas, horas, maravilhoso. Documentário, né? Veio um especial lá e tal. Eu achei muito incrível porque ele buscou ser o mais imparcial possível. Ele trouxe informações. Ele tem a opinião dele, ele falou aqui pra gente a opinião. Ele fala, mas ele ele tentou acredita, ser o mais imparcial. Achei legal isso daí. Ele mostra, cada um toma a sua decisão, mas ele tem a opinião dele e acredito que você tem a sua também. E eu não tenho a minha porque eu não assisti aquele... cara, eu não consegui assistir aquele negócio do HBO. Minha mulher assistiu comigo, falei, vou parar, cara, tá me fazendo tão mal, velho. Você conseguiu assistir? Você teve que assistir, né? Eu tive que assistir. Pra ter uma opinião, né? É isso que eu acho. Pra ter uma opinião, tem que assistir. Pra mim, assim que acabou, fiquei mal. Falei, porra, que bagulho... E assim, só que assistindo, eu já... De cara comecei a questionar coisas, sabe? Tem alguns lugares... Vamos falar desse especial. Chama... Living Neverland. Living in Neverland? É Living Neverland. Tá. Né? Deixando Neverland. O cara que fez é um... Quem é um diretor que não tem um histórico de cinema, nada. E são 2 caras que alegam, agora, depois dos 40 e poucos anos, que foram molestados quando criança. Esses 2 caras defenderam o Michael em momentos passados, quando eram crianças, e depois já aos 20 e poucos anos. Porque aquela primeira ocasião... O vídeo do Castanhari é perfeito. Se eu puder indicar um vídeo pra alguém assistir... A gente vai falar sobre isso, mas vão assistir esse vídeo depois, porque ele é... Porque senão eu vou prolongar num assunto que não... Mas o primeiro caso acontece em 93. Tá. E esses caras acabam defendendo o Michael. São peças fundamentais, junto com o Macaulay Culkin, com uma série de outros moleques. 10 anos depois, a mesma promotoria, o mesmo psicólogo, a mesma galera abre um novo caso. Dessa vez a lei é modificada. Porque uma coisa que tem que ser explicada é que, assim, o Michael nunca foi... Nunca tentaram, vamos botar esse cara na cadeia. Não, a questão era sempre, vamos provar que ele molestou porque a gente quer indenização. Nunca foi, vamos colocar ele na cadeia? Não. Esse segundo processo que aconteceu, ele aconteceu dessa forma porque a lei foi mudada. Tá. Lá atrás, tanto no vídeo do Castanhari quanto num documentário chamado Square One, fica claro que o Michael a lei permitia que você pudesse pedir uma indenização sem que a pessoa tivesse sido... sem que tivesse sido provado o crime. Tá. Então isso abriu um precedente para que você complicasse a sua situação diante de um caso criminal. Vira uma chantagem, né, velho? Não, vira uma chantagem e você acaba dando para uma promotoria uma série de informações que podem ser usadas contra você de uma forma que não é real. Então... A equipe do Michael, contra a vontade do Michael, fala, cara, paga logo essa indenização e segue a vida. Só que lá, aí muda-se a lei, lá na frente, pagaram. Tá. Que é aí que entra a questão de, pagou porque tem culpa. Eu sempre ouvi isso. Só que a galera, por isso que é legal esses documentários, a galera precisa entender uma coisa. Pensa comigo, eu já falei aqui, 3% de todos os discos vendidos no mundo era de Michael Jackson. Vocês acham que diante de um processo desse, gravadora, produtora, os caras iam falar, puxa, que dó, Michael. Não, os caras falavam, paga esse negócio e segue, vamos lançar o próximo. O Michael era o Michael, mas para uma gravadora ele ainda era um produto. Claro. A verdade é essa, ele tava numa prateleira e, cara, vamos proteger nosso produto. Então, quando o lance reverte e tem esse outro processo, um desses caras vai lá de novo, por livre e espontânea vontade, embora no documentário ele diga que foi intimado e é uma mentira. O documentário foi desmentido, assim, em vários aspectos. E aí, defende o Michael. Então, quando eles lançam esse documentário, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, eles lançam no ano de aniversário de 10 anos que o Michael morreu. Então, tinha uma série de homenagens preparadas pro Michael. Uma série de lançamentos que iam ser feitos. Esses caras lançam esse documentário em fevereiro. Esse documentário, ele é lançado pela HBO, encabeçado por um cara chamado Harvey Weinstein. Ah, é? Já sabe quem é? Claro. Harvey Weinstein, antes pra de você... dar o rolo, né? Exato. Harvey Weinstein é tido hoje como o maior caso de assédio sexual da história dos Estados Unidos. Esse cara assediou todo mundo. E esse cara é o cara que, por trás da HBO e das relações com a Oprah, meio que dá um approach pra esse documentário. Então, quando esse documentário é lançado e rola essa parada mundial, meio que cria-se uma cortina de fumaça e ninguém percebe que o Harvey Weinstein está sendo investigado. Então o Harvey começou a ser
respondeu o processo durante o lançamento do David Neverland. Durante esse processo todo do documentário, os casos foram aceitos, ele foi para o julgamento. Hoje ele tá preso. Mas justamente para criar uma cortina de fumaça. E por que hoje eu falo? É uma cortina de fumaça, com certeza. Porque a Oprah defendeu esse documentário com unhas e dentes. A maior audiência da vida da Oprah é a entrevista dela com o Michael. Ela é uma pessoa que ela é tida como um símbolo, né, da batalha afro-americana. Ela é uma líder, mas essa atitude dela dividiu opiniões lá. Essa atitude fez com que vários grupos se dividissem e falassem, peraí, cara, você tá jogando um irmão na fogueira sem prova nenhuma pra proteger um cara que é sabido que é um demônio. Então, essa cortina de fumaça foi feita. Hoje, se você entrar no canal da Oprah, não tem citação. Nas redes da Oprah não tem citação. A Oprah finge que nunca falou desse documentário. O documentário teve várias questões que foram desmentidas ao longo do tempo. Porque eles falam datas erradas. Por exemplo, um dos momentos o garoto fala que ele foi abusado na estação de trem. E aí ele fala que desde então, em 92, ele nunca mais pisou naquele lugar. Só que a estação de trem foi aprovada, porque Neverland era um parque. Eu entrei lá, eu vi. Ah, era um parque antes ou ele fez o parque? Neverland cara, Neverland é tipo uma Disney, cara. Você entra em Neverland, tem a casa, e aí você olha do lado, simplesmente tem uma réplica da estação de trem da Disney. Caramba. A Disney autorizou e foi feita essa réplica. Então o cara tinha isso, cinema, estúdio, zoológico, parque, tudo. E esse local do trem foi autorizada a construção em setembro de 92. Eu sei que com a data que ele falou. O negócio só foi ficar pronto em 93. Então, foram questionar. Olha, você falou uma data que não bate. Não, posso ter me enganado. Aí, eu acho que sempre que alguém se declarar vítima de alguma coisa, essa pessoa tem que ser ouvida. E tem que ser ouvida séria. Por isso que eu assisti o documentário, que eu acho que tem que ouvir, cara. Sabe? Tem que ouvir. Mas, eu penso o seguinte... Não, eu falei que não conseguia assistir pelos detalhes que eles estavam falando. É muito, né? Então, pesado as coisas que eles falam. Eu acho que é isso. Eles dão uma série de detalhes que, obviamente, não teremos nunca provas. E todas a palavra deles. E todas as outras coisas que poderiam ser substanciais estão erradas. Datas, locais. Então tem uma hora que o menino fala que ele ficou lá hospedado sozinho com o Michael porque os pais foram pra viagem. Aí descobre-se que não. Que o menino foi com os pais, ele não ficou com o Michael sozinho porque tem a entrada do... Cara, descobriram tudo. Descobriram um registro de 20 anos atrás de hotel. Que o cara, não, ele não ficou não. Ó. Ele entrou aqui porque tem a entrada dele no hotel. Sabe? Caramba. Então, tem coisas, por exemplo, no final do documentário, um deles pega e fala, olha, eu peguei todos os souvenirs que eu tinha, todos os presentes que eu ganhei do Michael e botei fogo. E aí mostra ele queimando. E aí tem uma casa, que é a maior casa de leilão dos Estados Unidos, chamada Julian's Auction. E aí essa casa de leilão chega e fala, cara, você tá declarando que você queimou, só que 2 anos antes você disse pra mim que eu podia leiloar seus bens. E eu leiloei como oficiais. Agora você disse que queimou, tá tendo um problema. Porque quem pagou o leilão falou que eu vendi uma coisa falsa. Aí o cara tem que virar público e falar, não, pera lá. O leiloado é o verdadeiro. O que eu queimei foi só simbólico. Então, quando você começa a ter... por que isso? Porque é tudo pra alimentar essa narrativa. E uma coisa que eu penso é o seguinte. Eu não sou pai. Então eu não posso falar. Mas eu imagino que um pai ou uma mãe que falem de uma pessoa que abusa do filho... Você nunca mais, por mais que você tenha se decepcionado com essa pessoa, por mais que você tenha amado essa pessoa algum dia na sua vida, você nunca mais vai conseguir se referir a essa pessoa com carinho. Claro que não. Então as mães desses caras, elas abrem o documentário e aí entra o que o diretor fica puto, porque vários países tratam o documentário como um documentário fake. Tipo, vários países, tipo na França mesmo, os caras falam, mano, é encenado. Por quê? Porque o documentário abre com as mães falando assim, viver como Michael era como estar num conto de fadas. Ele era um cavalheiro, ele era doce. E cada dia era uma surpresa. Um dia era Marlon Brando, no outro dia Tina Turner. Você nunca sabia que celebridade podia passar. Era quase como um filho pra mim. Mas ela não fala isso com pesar. Ela fala de uma forma que você fala...
vai construindo, sabe? Então, vai construindo aquela empatia pelo Michael que todo mundo tem. Pra depois Pá! pá! E aí vem o choque. Porque, cara, são 4 horas de documentário. Caramba. Se você assistiu o documentário sobre o Bill Cosby, que, porra, eu amo o Bill Cosby. O Bill Cosby é um cara que, né, abusou, infelizmente, ele dopava as mulheres. dopava. Cara, 20 minutos de documentário você já quer chorar. Você assiste o do R. Kelly ou do próprio Harvey Weinstein. Cara, do Harvey Weinstein é pesadíssimo. Cara, meia hora de documentário e você já entendeu do que se trata. 4 horas indo e voltando, repetindo a mesma narrativa e enchendo aquilo com imagens inéditas. Porque os caras têm imagem do Michael ensaiando, viajando, bastidor de show. Então, cara, qual é a necessidade de você botar uma imagem inédita do cara ensaiando? Qual é a necessidade de você botar o cara ensaiando uma coreografia pra falar que, sabe? Então, esse documentário veio, foi uma bosta isso aí, foi horrível. Realmente tiveram lugares que falaram, Michael não toca mais aqui. Pra você, como foi pra você, pra sua carreira? Cara, pra mim, vou ser bem honesto. Pra mim, a gente fez shows no Chile normal. Aqui no Brasil, a gente fez 10 shows especiais no mês de junho, com o coreógrafo e a guitarrista. Não foram 10. Foram 7 shows pra 15 mil pessoas. A gente fez Rio, São Paulo, BH, Brasília, Porto Alegre. O que foi ruim pra mim? Nós estávamos negociando durante 2018 inteiro, tava fechando, a gente ia fazer 20 shows na Europa em 2019. Esses 20 shows viraram 1. Lá pegou mais, então. A galera não pegou. O que aconteceu? Todo mundo ficou com medo. Quando saiu o documentário, todo mundo falou: esquece. Vamos deixar. E aí, esse pessoal da República Tcheca falou: não, a gente não vai esquecer nada, vamos até o fim. E deu 15 mil pessoas no estádio. Se os caras tivessem tocado, ia dar certo. Ia dar certo. Então, o que acontece? É uma situação que o Michael... É uma mancha que o Michael nunca mais vai se livrar, cara. Isso sempre vai fazer parte. Mas até porque não tá vivo e não tem mais ele não tem pra como explicar nada. O que acontece é que agora eles processaram o espólio, os caras, perderam, vão ter que pagar não só as custas dos advogados deles, mas do espólio. Recentemente, o espólio ganhou em juízo o direito, vai processar a HBO. O processo é uma multa de $100 milhões. 100 milhões de dólares. Porque uma das maiores audiências da história da HBO é uma transmissão de um show do Michael. E no contrato tinha uma cláusula que eles chamavam de confiança. Onde a HBO não poderia gerar um material negativo ao Michael. Caramba. E é um contrato vitalício. Quebraram esse contrato. E eles quebraram. Então agora, setembro do ano passado, o espólio ganhou direito. Estão preparando esse processo contra a HBO. 100 milhões. E, cara, o que acontece é muito simples. Existe hoje um debate que eu acho que é válido de quando alguém faz uma merda, de se dividir a pessoa física da jurídica. Sabe? Tipo, eu não sei, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho conhecimento das coisas, por exemplo, que falam do Woody Allen. Eu não sei, eu não conheço a história. Mas e aí? Não vamos mais ver o filme do Woody Allen, então? Eu já tive essa discussão aqui, cara. Eu separo o artista tipo da obra. Tipo assim, eu, desde pivete, amo Bill Cosby. Então eu assisto hoje uma parada do Bill Cosby, porra, me dá uma tristeza que eu falo, puta, olha o que esse cara fez, não acredito. Mas vamos fingir que ele não tem um valor pra cultura porra, é o Bill americana. Cosby, cara. Esse cara abriu porta pra todo mundo. Se não tivesse tido Bill Cosby, talvez não tivesse tido, sei lá, cara, Eu, Patroa as Crianças, Fresh Prince of Bel-Air. Com certeza. Então, tipo, é uma discussão que não é pra agora. É uma discussão que vai ser lenta, vai demorar. No caso do Michael, a galera falou, não, vamos cancelar esse cara. Só que desde que ele morreu, ele é o artista falecido que mais fatura. Desde que ele morreu. São 12 anos, ele tá há 12 anos no topo. Mais que Beatles? Muito mais. Às vezes ele é o primeiro e, tipo, ele é o primeiro botando 3 vezes o segundo lugar. Caramba. É absurdo. Teve anos que ele era o primeiro e o segundo lugar, Kurt Cobain, que teve um ano que lançaram uma parada de game com Kurt Cobain, então faturou muito. Sempre tá na lista Elvis, Beatles. Beatles tem uma peculiaridade, porque... Cada vez que Beatles ganha, o Michael ganha. Ainda tá com ele? O catálogo é dele. Que vender? Não, o catálogo é dele. Eu achei que ele tinha vendido na época dos processos. Não, o maior catálogo do mundo é o Sony ATV. O Sony ATV é a junção do catálogo da Sony com o catálogo do Michael. Caramba. O Michael comprou todo mundo. Quando ele casou com a Lisa... Com a filha do Elvis. Ele devolveu o catálogo do Elvis. Recentemente o Little Richard morreu. E aí a família do Little Richard revelou. O Little Richard é um cara que depois se voltou pra religião, tinha muita mágoa do showbiz, né? E aí ele não queria mais voltar.
Quando o Michael comprou o catálogo, o Michael deu pra ele e falou: essa é a minha forma de pedir perdão a você por todo o mal que a indústria te fez. Caramba. O Little Richard morreu vivendo do catálogo dele. O catálogo do Little Richard hoje vale $40 milhões e rende sei lá quantos milhões por ano. Nossa, mano. Então o Michael, ele é dono de muitas músicas. O Eminem fez uma música uma vez zombando o Michael. É. Eu esqueci agora, eu não lembro a letra, mas era uma música zombando o Michael. É. O Michael comprou a editora. Então cada vez que zombassem o Michael, uma parte daquilo é pra ele. Então o Michael... cara, é isso, entende? Nem sempre que eu comecei a falar desse lance dos catálogos e tudo mais. Não, a gente começou a falar do documentário. Sim, do documentário. Então é isso. Pra mim, me ferrou nessa questão. E aí o Michael, depois desse documentário, gerou essa situação de cancelamento. Só que desde o documentário, o Michael começou a ser mais ouvido do que antes. A ponto de, na última lista, o último fechamento que fizeram de artistas mais vendáveis do ano, Sim. Entre os 10 mais, não é entre os mortos, entre os 10 mais. Tá lá, Drake, Taylor Swift. O 9º lugar é Michael. Caramba. Então, tipo, cara... É um cara que não vai ser cancelado, sabe? Porque a arte dele reverbera na Beyoncé, reverbera no The Weeknd, reverbera no Bruno Mars, reverbera em todo mundo. Então, é um cara que é muito grandioso. E é um cara que paga por uma coisa que, assim, eu sempre falo isso. Quando eu fui lá divulgar os shows que a gente vai fazer, eu tava lá na TV nervosão, o cara veio e perguntou. E aí, como é que lá é? Lá você fala onde? Nos Estados Unidos. Tá. Aí o cara falou, e aí, como é que é com esse documentário? Como é que você vê? Aí eu falei pra ele, cara, eu vejo da seguinte forma, o mundo inteiro tem o serviço de inteligência americana como a referência mundial. Michael Jackson foi investigado por 20 núcleos diferentes do FBI por 10 anos. E eles deram a investigação como sem rastros para o crime. Ele foi julgado, inocentado. Esses mesmos caras que fizeram esse documentário, quando eles tinham 9 e 11 anos, eles defenderam o Michael diante de psicólogos, delegados, promotores, juízes e advogados. E FBI. Então você quer me dizer que com 9 anos esses caras enganaram o sistema americano e agora eles estão falando a verdade? É. Porque se foi, ele enganou com 9, depois ele enganou com 25 e agora ele tá falando a verdade? Então vocês têm um sistema que é muito falho. Que o Michael morreu como um homem inocente. E não há nada na justiça. Ele se foi como um homem inocente. Não há mais nada que a justiça possa fazer que altere isso. Aí os caras ficaram tipo... Caralho. E pra mim, a discussão é essa. Pra mim é isso. Ele tá aqui pra dar a palavra dele? Não. Os caras agora vão vir, cada vez é uma palavra, cada vez é uma versão. O próprio documentário perdeu força porque... Tem outros com outra visão? Não. Outro documentário? Não. Não, acusando? A favor? É. Foi lançado o Square One e eu sei que tá sendo produzido um que tá colhendo depoimento de muita gente. Muita gente. E eles... Não sei pra quando vai ser, mas eu sei que... Como eu fiquei com contato de Neverland, Sim. O cara que me recebeu é um querido. Eu sei que tem coisas que foram gravadas lá. Tá. Como esse filme também que vão produzir, eu sei que tem coisas que vão ser feitas lá, porque já estão trazendo de volta coisas do Michael, pertences pessoais que não estavam mais lá. Então eu acho que vai sair alguma coisa com a outra versão. Porque é isso, os caras podem hoje falar o que quiser, é um direito deles. Só que eu acho muito estranho que as pessoas não questionem. E uma coisa que o documentário se baseou muito foi na história do movimento do Me Too. Porque o Harvey Weinstein aconteceu isso, né? Uma mulher, o presidente da Fox. Pô, Fox é uma das maiores potências do entretenimento mundial. O presidente da Fox era um dos maiores assediadores. Então, o movimento Me Too é um movimento que tem que ser respeitado porque uma mulher vem e fala que aconteceu e as outras se sentem representadas. Me Too, Me Too, Me Too, Me Too. O mesmo com todo tipo de abuso. No caso do documentário do Michael, eles falaram, podem aguardar. O movimento Me Too... Acharam que aconteceu a mesma escalada de pessoas... E aconteceu o oposto.
todo mundo que de alguma forma foi citado no documentário moveu também um processo contra eles, falando, olha, eu discordo, eu continuo defendendo o Michael e eu não faço parte disso. Então, tipo, por enquanto não ganhou força isso. Entende? Ganha força no sentido de... Cara, é aquela história, sabe? Todo mundo quer ver o acidente, né? É. Tá todo mundo dirigindo aqui, aí tem um acidente, todo mundo reduz. Dá aquela reduzida, então, depois segue sua vida normal. O documentário é isso. O Michael Jackson, Viu? eu sempre soube, filha da puta. E é isso, cara. Quem já acreditava que ele era, porque tem gente que fala, onde é fumaça, fogo. Vai acreditar, vai continuar achando. Quem não acreditava, eu não sei se o documentário é capaz de mudar a cabeça. O que me deixa preocupado é que a gente vive um período onde as pessoas não questionam. Eu acho muito bizarro, porque a gente vive o período com maior informação no mundo, cara. Você faz aqui uma pesquisa, você consegue chegar em qualquer pessoa do planeta. Você consegue achar 3 visões diferentes sobre o mesmo assunto para você tomar sua Tudo, decisão. sabe? E assim, você consegue, dependendo da forma que você quer, o tão interessado você esteja, você consegue chegar muito perto daquilo. E as pessoas, parece que cada vez mais é o oposto. Parece que elas querem ler ali a manchetezinha do blog de fofoca, segue a vida, pronto. Que é coisa pra compartilhar no grupo de WhatsApp. E aí você fala, cara, é um caminho muito perigoso, cara. Porque leva a gente pro lugar que a gente tá, artisticamente, na política, socialmente. É um caminho muito perigoso. Que é um lance de, eu recebi, é isso. Eu não sei, cara.